E o que é a disfunção executiva? Basicamente, acho que vocês estão vendo aí, eu vou usar esse fluxograma aqui do Dr. Thomas Brown, que é uma referência em TDAH. Esse fluxograma é de 2001, aonde ele subdivide pedagogicamente o que ele chama de função executiva. O que é a função executiva? A função executiva é o maestro do nosso cérebro, é o gerente do nosso cérebro. São um grupo de funções que funcionam em conjunto muitas vezes, e por isso vocês, quando verem eu falando de cada função executiva dessa em especial, vocês vão verem que muitas parecem, muitas perpassam uma outra, né? E esse grupo de fenômenos, né? Esse grupo de funções que compõem o que a gente chama de função executiva, na verdade são um grupo de funções relacionadas àquilo que a gente precisa para realizar tarefas do nosso dia a dia, né? Para realizar tarefas essenciais, projetos, começar a terminar esses projetos. Isso é o que a gente chama de função executiva. Então a melhor definição disso seria o gerente do nosso cérebro, né? Seria o maestro do nosso cérebro, seria um grupo de funções que precisam ser coordenadas para que a gente comece uma tarefa, para que a gente conclua essa tarefa no momento adequado. Então ele é um sistema operacional essencial para que a gente reconheça a tarefa, para que a gente priorize, organize e planeje as ações necessárias para se realizar essa tarefa, para que a gente se motive adequadamente na hora certa para iniciar essa tarefa, para que a gente alterne entre tarefas que vão surgindo em meio a essas tarefas que são relevantes para que a gente conclua, né, não só aquela tarefa, mas outras tarefas que são relevantes, mas não relevantes para o indivíduo porque ele gosta mais daquela nova tarefa, mas porque aquela tarefa surgiu e é importante que ele pare de fazer a tarefa que ele está fazendo, tome a ação de fazer essa nova tarefa e depois volte e conclua a tarefa anterior. Entre as funções executivas existe a necessidade de você manter o esforço. Você precisa começar uma determinada tarefa, persistir naquela tarefa para que ela seja concluída. Eu não posso me interessar pela tarefa, iniciar a tarefa e eu não ter concluído essa tarefa, mas eu cansar dela e abandonar. Então, manter o esforço para a realização da tarefa é essencial, é uma parte essencial das nossas funções executivas. E se autorregular? Se autorregular é controlar minhas emoções, controlar minhas frustrações em relação àquilo, gerenciar que hora eu paro, eu preciso ficar quieto aqui ou não, eu não devo falar agora para que essa tarefa também se conclua. Isso é fruto de várias redes neurais específicas funcionando de forma integrada no momento adequado, tá? Para que essas funções executivas estejam intactas. Uma das coisas que se supõe do TDAH é que exista uma disfunção de rede, né? O paciente adulto com TDAH ele ativa essas redes de forma inadequada, ele não desliga uma determinada rede na hora certa ao ter que ligar outra, e isso exige dele muito mais esforço, muito mais energia, tá? Então, basicamente, são essas as nossas funções executivas. E isso acontece muito em pacientes com TDAH. Agora, é muito importante salientar que isso não acontece só em pacientes com TDAH. Pacientes que têm lesões traumáticas porque sofreram um acidente, pacientes com depressão, pacientes com transtorno bipolar, pacientes com esquizofrenia, eles podem ter disfunção executiva. Então, esses sintomas associados, eles não são uma particularidade do TDAH. Mas é muito importante, porque isso é muito frequente, o TDAH como um transtorno muito prevalente, é que na presença de uma disfunção executiva ou a presença de um déficit de funcionamento dessa função cerebral importante, é que se pesquise o TDAH, porque senão muitas vezes a gente fica somente ligado àqueles sintomas clássicos do TDAH, e isso é um problema, porque apesar de nós termos tentado adaptar os critérios diagnósticos, né,
do TDAH, no DSM-5, por exemplo, eles vêm de critérios que são muito usados na infância. A gente tentou adaptar isso para o adulto, mas tem uma limitação. Talvez o adulto fique muito mais evidente a disfunção executiva. Então, pacientes com disfunção executiva, é essencial que a gente investigue TDAH.